Comunicações dos espíritos mortos na Bíblia, para aqueles que amam realmente a verdade. Isaías 8, 18, 19, 18. Eis que vim aqui, e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultais necromantes adivinhos, que xerei e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. José do Egito era adivinho, Gênesis 44, 5, 15. Hebreus 2, 3, 14. E outra vez, eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou, eis os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Paulo. 1 Samuel 15, 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vai, pois, agora e para Maleque, destrói totalmente a tudo que eu tiver, e nada lhe pouparás. Matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelha, camelos e jumentos. Isso, Deus. E Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível, destruíram. Isso aqui é Deus falando agora. No versículo 11. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Deus. Então Samuel se constituiu a toda noite, clamou ao Senhor. Esse foi o motivo de Saul ter perdido o seu reinado. 1 Samuel 28, 3, 18, 3. Já Samuel era morto e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramã, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os feiticeiros e adivinhos. Deuteronômio 18, 10, 11. Moisés proibiu a comunicação com os espíritos mortos é porque existe. A profecia de Samuel em espírito. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o que ele no furor de sua ira ordenou contra Meleque, por isso o Senhor te faz hoje isto. 1 Samuel 15, 3, 9. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estarás comigo no acampamento de Israel. O Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Aqui é Samuel em espírito morto, falando com Saul. Depois de morto, profetizando a morte de Saul. Samuel era vidente. 1 Samuel 9, 9. Confirmação da profecia e a morte de Saul e seus três filhos. 1 Samuel 31, 4, 6. Então disse Saul a seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me traspasse, escarneça de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Sim, vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ela. 1 Crônica 10, 3, 14. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. Qual foi a palavra do Senhor que ele não guardara? Foi isso aqui. 1 Samuel 15, 3. Matar crianças de peito, homem, mulher, meninos e meninas, e ter deixado vivo o rei Agag. E também porque interrogaram e consultavam o necromante, e não o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de José. 1 Samuel 31, 4, 5. 1 Samuel 31, 4, 5, não foi Deus quem matou Samuel, foi suicídio. E 2 Samuel 1, 10, aqui foi uma malequita que o matou. Moisés, o mesmo que proibiu a comunicação dos espíritos mortos, em Deuteronômio 18, 11, nem catador, nem proclamante, nem macho, nem quem consulte os mortos, Moisés. Se Moisés proibiu, é porque existe. O próprio Moisés, depois de morto, em espírito, 1500 anos depois, falando com Jesus Cristo. Está em Mateus 17, 3. E esse que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Josué 1, 2. Meu servo Moisés é morto. 1500 anos antes de Cristo. Moisés proibiu porque o povo de Israel matava as criancinhas em sacrifícios aos espíritos inferiores. Leia Isaías 57, 1, 10. As palavras espiritismo, espírita, médio não existem na Bíblia original. A proibição em Deuteronômio 18, 11 torna mentirosos. Eclesiastes 9, 5, 6, 10, Salomão, Hebreus 9, 27, anônimo, Isaías 38, 18, 19, Ezequias, que todos os mortos estão dormindo, inconscientes.
Em 1 Pedro 3,18, pois também Jesus Cristo morreu uma única vez pelos pecados justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardavam no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual pouco sabia 8 pessoas foram salvas através da água. Gênesis 6:1, 7, 24. Atos. Seguindo ele a estrada fora, aproximou-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues, Jesus Cristo em espírito. Já depois do seu desencarne, falando com o apóstolo Paulo. Apocalipse 7,3. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: Este que se veste de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? João Evangelista falando com o espírito do ancião. Hebreus 11,4. Pela fé, Abel, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Isso também está em Gênesis 4:3-10. Apocalipse 6:10-11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava, clamando em grande voz, dizendo: Até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro Jesus Cristo, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, seus discípulos, como fico mentiroso, filho de Davi, que todos dormem. Eclesiastes 9:5-10. Puro anticristo. Ressurreição espiritual e não carnal. Restos mortais não vivifica. Lucas 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi nessa hora a ressurreição de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:50. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Paulo. Apocalipse 25:6. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre isso, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Jesus Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Estão vivendo em espírito. João 5:25. Verdade vos digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4,14. Pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, trará em sua companhia os que dormem, mortos. Paulo. O Espírito é que vivifica, a carne e corpo para nada serve. As palavras que eu vos tenho dito, é Espírito são vida. Jesus. Lucas 27:38. E que os mortos hão de ressuscitar? Moisés nos indicou no trecho referente a Sás, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Êxodo 3:6. Todos vivem em espírito, 2000 anos antes de Cristo. Ora, Deus não é Deus de mortos, sim de vivos, pois para ele todos vivem. Jesus Cristo. Apocalipse 21:8. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, sabe, a segunda morte. Jesus Cristo. Marcos 9:42-48. Os tropeços. Como fica Hebreus 9:27, que se morre uma única vez, a nome, puro anticristo. Apocalipse 11:3. Daria minhas duas testemunhas que profetizam por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Jesus Cristo. Lucas 9:30-31. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espelha e a convicção de fatos que se não veem. João 1:17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João Evangelista. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus onisciente que está no seio do Pai é quem o revelou. João Evangelista. O Pai que me enviou, esse mesmo que tem dado testemunho de mim, jamais tem ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Jesus Cristo. Não que alguém tenha visto o Pai, só porque aquele que vem de Deus, este o tem visto. Jesus. Mateus 11:27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas 3:13. Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Trindade, Êxodo 21, 3, 4, 5. Só existe um só Deus, Filho, Jesus Cristo. João 17:26. É seu mensageiro. Espírito Santo, João 14:26. É uma legião de espírito anjo, mensageiro. Todos são obedientes ao Pai, por isso
são um, por obedecer ao verdadeiro Deus, de amor que Jesus Cristo revelou. Dízimo, só quem pode receber são os sacerdotes levitas, Hebreus 7, 4, 12 e 14. Quem roubava a Deus era o sacerdote levita, leia Malaquias 1, 6, 8 e Malaquias 2, 1, 4, e não você, Malaquias 3, 10. Apocalipse 22, 6, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras, o Senhor, o Deus dos Espíritos dos Profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. João 4, 24, Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. João 14, 2, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. A casa do Pai é o universo, suas moradas são os planetas, todos habitados. Pronto.